Ezequiel 47, versão King James atualizada. Então aquele homem me conduziu de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo e fluindo em direção ao oriente, a leste, porquanto a casa estava voltada para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Em seguida, ele me levou para fora pelo portão norte e conduziu-me pelo lado de fora até o portão externo que dá para o oriente, leste, e a água fluía do lado sul. O homem deslocou-se para o lado oriental com uma corda de medir na mão, e enquanto se movia, totalizou 1000 côvados longos, isto é, 500 metros, e me fez passar pelas águas que batiam na altura do meu tornozelo. De novo, mediu 500 metros e conduziu-me pela água que chegava ao joelho. Mediu então mais 500 metros e me levou pela água que batia na cintura. Ainda mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia subido muito e já não era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia vencer apenas caminhando. Ele então me indagou: observaste tudo isso, ó querido filho do homem? E transportou-me de volta à margem do rio. Assim que cheguei, notei muitas árvores em cada lado do rio. E ele me revelou: essas águas fluem para o leste, em direção à região oriental, e descendo até Arabá, ao vale do rio Jordão, chegando ao Mar Morto. E ao entrarem nas águas salgadas, essas se tornaram doces e saudáveis. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e peixes, porquanto essas águas límpidas fluem para lá e saneiam as águas salgadas, de modo que onde o rio passar, tudo ganhará vida. Os pescadores estarão junto dele, haverá lugar para estender as redes desde En-Gedi, fonte do bode, até En-Eglaim, fonte das bezerras. As pescarias serão fartas com peixes de várias espécies, como os pescados no mar Mediterrâneo. Todavia, seus charcos e pântanos não represarão água potável e serão deixados para a produção de sal. Então, junto ao rio, em ambas as margens, nascerá todo tipo de árvore que dá fruto comestível. A sua folha não murchará, nem o seu fruto apodrecerá, e produzirão novos frutos todos os meses, porque a água que flui do santuário é purificadora e chega a elas. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. Assim declara o soberano Yahvé, o Senhor. Estas, pois, são as fronteiras pelas quais deveis repartir toda a terra como herança entre as 12 tribos de Israel, com 2 porções para José. E vós as herdareis de modo equitativo, o que um receber também caberá a outro. Visto que eu jurei de mão erguida que a daria aos vossos pais e antepassados, assim essa terra se tornará a vossa herança. Estes, portanto, são os limites da terra no lado norte. Ela irá desde o Mar Grande, isto é, Mediterrâneo, seguindo pela estrada de Etlon, atravessando Lebo-Hamat até Zelad. Berota e Sibraim, situadas na fronteira entre Damasco e Hamat, indo até Azeraticom, que fica na extremidade de Haurã. O território irá desde o mar até Razan-Enã, junto aos limites do norte de Damasco, com a fronteira de Hamat ao norte. Assim se estabelecerá a fronteira do norte. E a fronteira do oriente do lado leste ficará entre Haurã e Damasco, ao longo do rio Jordão, entre Gileade e a terra de Israel, até o mar oriental, prosseguindo até Tamar, as palmeiras. Eis, pois, o limite estabelecido a leste. No lado sul, os limites serão Tamar até as águas de Meribá, Cádiz, ao longo do ribeiro do Egito até o mar Mediterrâneo. Esta, pois, será a fronteira demarcada ao sul, e a fronteira do ocidente a oeste partirá do mar Mediterrâneo,
desde o território do sul até a entrada de Lebo-Hamat. Esse será o limite das terras a oeste. Distribuireis, pois, essas terras entre vós, segundo as 12 tribos de Israel. Vós a repartireis em herança por sortes entre vós, e entre os estrangeiros que vivem entre vós e que têm gerado filhos em vossa comunidade. Assim, vós os tereis como naturais entre os israelitas. Portanto, terão herança convosco, no meio das tribos de Israel. Na tribo onde o estrangeiro habitar, ali mesmo lhe dareis a sua parte na herança. Palavra de Yahvé, o soberano Deus.